Há algum tempo, o Rubens, um dos nossos inscritos, procurou saber por que a sua pequena máquina de triturar capim aquecia demais e estava mais fraca depois que foi levada a um ponto mais distante da sua sede. Certamente, você que é eletricista já imagina o que estava acontecendo. E é isso mesmo que você pensou: queda de tensão. A máquina é ligada em 220 volts, tem uma potência de 3.000 watts e demanda uma corrente de aproximadamente 14 amperes. A trituradora de capim foi instalada a 50 metros da medição, alimentada por um cabo de 2,5 mm², o mesmo cabo com o qual a máquina funcionava normalmente antes de ser mudada de local. Vamos ilustrar isso com desenhos. A máquina estava nesse ponto e foi transferida para 50 metros à frente. A partir daí, ela começou a apresentar um funcionamento anormal. Tudo leva a crer que essa máquina não está recebendo a tensão adequada para o seu funcionamento. E você, como técnico eletricista, precisa mostrar ao seu cliente o porquê disso está acontecendo. E é muito simples. A partir da corrente da máquina, aproximadamente 14 amperes, você já sabe que o cabo 2,5 mm² atende perfeitamente, porque esse cabo suporta em média 21 amperes. Mas quando o equipamento é posicionado em um local mais distante do ponto de alimentação, essa distância deve ser levada em consideração para dimensionar o cabo, porque isso vai gerar queda de tensão. Então, se a máquina necessita 215 volts e está recebendo 190, 200 volts, certamente vai apresentar dificuldades no funcionamento. Você pode verificar a queda de tensão de duas formas. A mais simples delas é usando essas tabelas de potências por distância que estão disponíveis na literatura de eletricidade. Veja como é simples. Temos os dados: tensão 220 volts, potência 3.000 watts, corrente 13,6 amperes e a distância de 50 metros. A norma diz que a queda de tensão máxima nos circuitos terminais é de 4%. Isso em 220 volts equivale a aproximadamente 8,8 volts de queda. Esse é um dado que também vamos usar na segunda forma de cálculo da queda de tensão. Para usar as tabelas, você precisa da potência para multiplicar pela distância. 3.000 watts vezes 50 metros. Isso resulta em 150.000. Com esse valor, vá lá na tabela e na linha que o valor for mais próximo, veja qual é o cabo indicado. Nesse caso, o valor superior mais próximo é referente ao cabo 4 mm². Com esse cabo, o equipamento voltará a funcionar normalmente a essa distância. Aqui você levou em conta o critério de corrente máxima e o critério de queda de tensão. Compare os dois e o que resultar na maior seção será o escolhido. Na segunda maneira de calcular a queda de tensão, você vai usar essa fórmula. A seção do cabo vai ser igual à corrente do circuito multiplicada pelo comprimento vezes 2, porque são 2 fios, dividido pelo percentual de queda de tensão permitido, que é determinado pela norma e que é 4%, multiplicado pela constante de condutibilidade do cobre, que é 1/57. A fórmula vai ficar assim. Pronto. Agora é só substituir os valores e veja o resultado. A nossa seção do condutor será 13,6, que é a corrente do equipamento, multiplicado por 50, que é a distância do local da alimentação até o equipamento, multiplicado por 2, porque são 2 cabos, dividido pela queda de tensão percentual e multiplicado por 1/57, que é a constante do cobre. O resultado final será 2,71 mm². Esse valor está acima de 2,5 mm² e nós já descartamos essa bitola. A bitola padronizada mais próxima é 4 mm². Esse é o cabo que deve alimentar essa máquina a essa distância sem alterar o seu funcionamento.
Essa informação foi repassada ao Rubens e foi recomendada a troca do cabo, que foi prontamente atendida. A máquina aquecia porque a tensão que chegava era menor e a corrente aumentava. Esse nível de tensão inferior ao especificado para a máquina funcionar causava dificuldades no seu funcionamento. Atualmente, segundo o próprio Rubens informou, a máquina voltou a funcionar da mesma forma que funcionava anteriormente. Portanto, é muito simples, mas você que é técnico eletricista deve sempre estar a par das determinações da norma e fazer disso o seu diferencial. Eu vou deixar na descrição aqui embaixo o link de um vídeo com muito mais detalhes sobre esse assunto. Um abraço a todos e até a próxima.